E agora, professor Marcílio pode iniciar os trabalhos. Boa apresentação. Obrigado, Sônia. Obrigado, Léo. Bem-vindos todos e todas. Obrigado pela apresentação que Sônia fez aí, me passando uma grande responsabilidade. Essa apresentação de hoje, ela tem como objetivo apresentar ou passar para vocês os projetos desenvolvidos no Laboratório de Genética aqui do COMEPS, né, que é o Complexo Multidisciplinar em Estudos e Pesquisa em Saúde. Faz parte do Centro de Ciências da Saúde, é um complexo de pesquisa do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, com 15 laboratórios, né, dividido em dois complexos, o MEPS, que é a Unidade Multidisciplinar, e o SANUTRI, que é um centro de segurança alimentar. Eu vou apresentar, por favor, eu não vou conseguir ver se está ou não apresentando. Me informe aí, é um slidezinho só para a gente acompanhar melhor os projetos que a gente desenvolve aqui. Pode ficar tranquilo, Marcílio. Está apresentando. Está na tela? Tá, pronto. Então, o LIPAGE 2, Laboratório de Imunopatologia e Genética, ele faz parte desse complexo que eu mencionei agora, né, que é o Complexo Multidisciplinar de Estudo e Pesquisa em Saúde, chamado COMEPS. E a gente tem, essencialmente, no laboratório, atividades de pesquisa relacionadas com a genética. Eu trouxe aqui a nossa rede de parceiros até então, né, que a gente tem. Os projetos os 5 principais projetos, são mais, mas não haveria tempo hábil para falar de mais. Eu trouxe os 5 principais projetos para passar para vocês. E a ideia é apresentar esses projetos, ou o que a gente faz de atividade no laboratório, para que a comunidade, tanto interna do CCS, quanto externa, saiba do que a gente faz, saiba dos projetos que a gente desenvolve aqui no complexo, né, especificamente no laboratório de genética, e está aberto para possibilidades de parcerias, ou futuras parcerias, ou colaboração com quem tiver interesse, né? Qual é a nossa rede de parcerias atual, né? A gente tem externo, né, que são parceiros nossos externos, a Fiocruz de Pernambuco, o Instituto Ageu Magalhães. Nós desenvolvemos lá, na época das vacas magras, né, quando a gente estava sem dinheiro ainda para comprar reagentes, e os materiais que a gente tem hoje como equipamentos, a Fiocruz nos cedeu o espaço, né, com os equipamentos, nos cedeu reagentes, nós só precisamos comprar iniciadores para fazer PCR, que depois eu vou explicar mais à frente essa questão da PCR, que são reações em cadeia da polimerase, que é essencialmente uma técnica para amplificar DNA, para estudar DNA de qualquer organismo, independente seja micro-organismo ou organismos superiores. Então, o nosso principal, além da Fiocruz, a Universidade Estadual de Santa Cruz, né, foi uma parceira nossa, atualmente não mais, porque o projeto encerrou, mas foi uma parceira. Vou falar um pouco desse projeto. A Universidade de Brasília também, através de Antônio Teixeira, também foi uma parceira nossa aqui, com desenvolvimento de projetos, inclusive alunos de mestrado, de doutorado, né, que foram encaminhados para lá, nossos alunos aqui. E não poderia deixar de esquecer, que não está aqui nessa slide porque é um pouquinho mais antigo, mas o INCAR, que também é um parceiro nosso, que é o Instituto de Cardiologia aqui do Recôncavo, ele tem trabalhado conosco também, bem próximo. Dentro da universidade, a gente tem um laboratório de microbiologia, né, e Incuba, eu não posso deixar de mencionar aqui o Incuba também, que é a incubadora de ações solidárias. Temos alguns projetos sendo desenvolvidos atualmente, abertos, né, com o laboratório de microbiologia, com o Incuba. O laboratório de química, o Incuba, o laboratório de microbiologia, ele atualmente está sendo coordenado pela professora Fernanda, mas a professora Isabela, Ricardo, Valéria fazem parte, tanto do Incuba quanto do laboratório de microbiologia. O laboratório de química tem os projetos em desenvolvimento ainda, com o professor Fábio, ele que é o que coordena esse laboratório. Vou falar um pouco também de alguns projetos com ele, que a gente desenvolve. O LACTS, que é o Laboratório de Ciência, Tecnologia e Saúde,
Professora Cibele atualmente coordena, né? Professor Fulvio, como vocês, boa parte de vocês sabem, ele foi para a UFBA, então, a professora Cibele, mas nossa relação com o Lápis vem desde a época de Fulvio. Soninha também faz parte, né? Sônia do Lápis. Era a antiga coordenadora e agora a Cibele quem coordena. Mas com a professora Cibele, a gente tem um projeto relacionado, junto com Química, relacionado à histologia, né? Análises histológicas de alguns materiais, que eu vou falar um pouco mais na frente. O Unisami, que é um laboratório de segurança e saúde é mais na parte epidemiológica, né? De crianças e adolescentes. Mas Djanilson, que é o coordenador do Unisami, ele é epidemiologista, então ele nos dá esse suporte na epidemiologia. Mais recentemente, essas são colaborações mais antigas, desde 2009 que a gente vem com essas colaborações, 2009, alguns em 2011. Mais recentemente, do ano passado para cá, o Lipage 1, que é o laboratório de diagnóstico de Covid, está sendo implantado aqui no COMEPS, e tem um projeto de extensão de diagnóstico de Covid para a comunidade, né, específico, um projeto específico, mas nós também iniciamos colaborações em projetos de pesquisa, como na área de epidemiologia molecular e na área de biologia molecular. Em perspectiva, e que já estamos conversando, né, para ampliar mais ainda essa rede de colaboração, o LAPRO, professor Fernando, quem coordena, Gustavo está até aí, se não me engano, Gustavo, ele é o atual coordenador, em função do afastamento de Fernando. Fernando estava saindo para o pós-doutorado em Portugal, e a gente tinha conversado de fazer a análise genética de probióticos que ele ia trabalhar lá em Portugal, a gente faria aqui análise genética. Mas aí estava em conversa em função da necessidade de recursos para comprar reagentes para fazer essa atividade. Então, esse projeto está em stand-by pelo afastamento do professor Fernando, e a professora Ana Amor, que coordena o laboratório de parasitologia. A gente tem conversado, avançamos bastante nesse diálogo. A gente vai trabalhar com leishmaniose, e a gente está só aguardando agora as coisas normalizarem, né? De repente, uma vacina aí para a Covid nos permite, no ano que vem, começar a trabalhar com esse projeto com leishmaniose. Bom, vamos lá. Eu vou apresentar um pouquinho cada projeto, bem rapidamente, para a gente ter tempo de discussões. O primeiro projeto que eu quero apresentar foi um projeto em parceria com o INCAR, né? Todos os pacientes nossos eram do INCAR, do Instituto de Cardiologia do Recôncavo. É um projeto que teve uma parceria forte também da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, e com a Universidade de Tampa, na Flórida. O professor Park, ele colaborou conosco na etapa final de análise e escrita do artigo, e mais na frente eu vou mostrar. Ele teve financiamento da FAPESB, um edital que foi muito importante para a gente, porque a gente estava começando as atividades de pesquisa aqui no CCS, no Centro de Ciências da Saúde, e não tínhamos, então, naquela época, 2009, 2010, recursos para iniciar. Primeiro que não tínhamos equipamentos, muito menos reagentes. Então, a gente ganhou esse edital, um projeto do qual eu coordenei. Foi um recurso razoável, deu para comprar os equipamentos, como termocicladores, fotodocumentador, workstation, microcentrífuga, todos os equipamentos necessários para a gente iniciar trabalho com DNA, e a compra dos reagentes, kits de extração de DNA, materiais para coleta de amostras de pacientes, enfim. Esse projeto, quem levou ele realmente à frente foi um aluno de mestrado nosso, ele estava vinculado ao programa em genética e biologia molecular da UESC, o Willi, ele passou conosco aqui 2 anos, fazendo 1 ano e meio, fazendo essa atividade, né, de campo, de pesquisa. Tinha mais 5 alunos nossos envolvidos, do CCS envolvidos, alunos de iniciação científica. De que consiste esse projeto? Né? O que foi esse projeto? A gente tinha a ideia, né, na literatura já havia algo descrito, de que alguns genes estavam relacionados com o metabolismo de gorduras, de lipídios circulantes no sangue. A gente sabe que o não metabolismo dessas gorduras no sangue, a circulação de HDL, LDL, triglicéridos em excesso no sangue, ele pode acumular nas veias, ele pode sedimentar nas veias, provocando o que a gente chama de doença arterial coronária,
ou coronariana, que é a DAC, né? E esse acúmulo de gordura, né, de triglicérides nas veias, ela pode estar relacionada com fatores genéticos, ou seja, com a predisposição que o indivíduo tem em não metabolizar essas gorduras, esses triglicérides, ou de metabolizar de forma mais rápida. E a principal proteína ou enzima que a gente tem, uma das que a gente tem, que faz esse papel de retirar gordura do sangue circulante e metabolizar essas gorduras, é uma enzima chamada LPL, ou lipase lipoproteica. Qual é a ideia aqui? Se essa enzima LPL, ela é responsável pelo metabolismo de gordura, será que alterações no DNA, nos genes que expressam essa proteína, poderiam influenciar no processo de metabolismo dessas gorduras? Essa era uma pergunta. A gente foi na literatura, dar uma olhada, havia alguns trabalhos, mas nenhum deles é exatamente conclusivos, né, ou com a resposta conclusiva. Um outro fator que nos fez tocar esse projeto para frente foi a população. Então, a população que nós temos aqui, a população do Recôncavo, ela é um pouco diferente da população do restante do Brasil. Então, ela é essencialmente de escravos que vieram da África, né, que ficaram, né, se alojaram na região do Recôncavo. Aí tem uma parte da nossa população, ela tem uma ascendência indígena, né, e um pouco dela europeia. Então, há uma mistura, uma miscigenação muito forte de afrodescendentes na região que nós estamos. E na literatura não havia nenhum trabalho que relacionasse a essa população sobre essa questão. Então, foi o que nos motivou a buscar uma resposta nesse sentido. Então, um outro gene que nós avaliamos foi o NPY, que, na verdade, é uma neuroproteína, é um neuropeptídeo. Esse neuropeptídeo ele está relacionado com a saciedade, né? Então, está com a relação de sentir fome ou não sentir fome. Né? E por que a gente quis avaliar esse gene também? Em função da influência que a alimentação, ou que o hábito alimentar que esses indivíduos têm, poderia influenciar no consumo de gordura, uma maior quantidade, menor quantidade, e isso, obviamente, traria um viés para a nossa pesquisa. Nesse sentido, a gente avaliou os dois genes, utilizamos uma técnica chamada RFLP-PCR. Para quem não conhece, a PCR é a base de todos os procedimentos, de todas as técnicas que se utiliza para fazer a amplificação de DNA ou estudo de genes relacionados a qualquer parte do DNA. E o RFLP é um agregado a essa técnica, significa polimorfismo, tamanho, fragmento e restrição, onde a gente faz primeiro a amplificação da região do gene ou do DNA que a gente quer estudar, e depois utiliza uma enzima de restrição para cortar aquele DNA em regiões, em partes específicas, e aí ele vai me dar tamanhos de bandas de DNA amplificadas diferentes para diferentes tipos de DNA. Então, é o que a gente chama de polimorfismo de nucleotídeo único, que pode ser avaliado por essa técnica aqui, né? Nosso trabalho foi feito com o INCA, então o INCA ficou responsável por, assim que um paciente entrava no Instituto de Cardiologia com o diagnóstico de DAC, ou seja, doença arterial coronariana, nós éramos contactados, nossos alunos eles já ficavam lá 2 vezes por semana para atender esses pacientes, fazer uma ficha desses pacientes, pedir o termo de consentimento, a assinatura do termo de consentimento e fazer todos os procedimentos necessários. Coleta de sangue para análise de colesterol, análise de triglicéridos, análise de açúcar, enfim. E outra parte desse material, desse sangue, vinha para um laboratório de genética para a gente fazer a extração de DNA e a verificação de polimorfismos nessas duas regiões, nesses dois genes. Nossa população total, nosso estudo era um estudo tipo caso-controle, onde 100 casos que nós tínhamos, conseguimos 100 casos, 100 pacientes com doença arterial coronariana, nós tínhamos 200 controles. Quem eram esses controles? E aí é importante. Esses controles eram pessoas que não tinham
a DAC, doença arterial coronariana, que tinha a mesma idade, com a variação de 5 anos para mais ou para menos, e que era do mesmo sexo do nosso paciente, e que morava vizinho. Então, a gente buscava os vizinhos desses pacientes para participar da pesquisa. Então, para cada caso, nós tínhamos 2 controles, porque a gente precisava fazer esse controle, né? Que a gente queria comparar se, de fato, o polimorfismo nos genes de análise, LPL, era, de fato, o que influenciava na DAC, ou se era apenas um evento que não havia influência genética. Bom, esse trabalho a gente publicou no British Journal of Medicine and Medical Research. Quem quiser aprofundar um pouco mais, é só pegar esse trabalho, está lá. O Willy, que foi o nosso aluno de mestrado, depois a gente mandou ele através de Antônio Teixeira, que é o nosso parceiro da UNB, lá para a UNB. Ele começou a fazer lá o doutorado, já concluiu, na verdade. Então, à época, ele começou o doutorado também lá na UNB, trabalhando com Chagas. Passou 2 anos na Alemanha, no doutorado de sanduíche, voltou, terminou, então está muito bem. Então, é uma felicidade a gente ter um aluno nosso que andou, né? Cíntia era também uma aluna de mestrado lá do programa de pós-graduação da UESC, Fabrício era orientador de Willy e de Cíntia, de Genilson, que é nosso colaborador aqui, Cibele, nossa colaboradora, Fábio Santos, lá do Laboratório de Química, Arthur e Domingos são médicos do INCAR, né, e o Parque, ele é da Universidade de Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos. Bom, a gente tem um outro trabalho que está pronto, avaliamos também a aderência dos pacientes à droga, ao tratamento, né, com doença arterial. Esses pacientes, a gente sabe que eles tomam vários medicamentos, então não há uma adesão ao medicamento, e isso leva ao insucesso do tratamento desses pacientes. É uma preocupação nossa, então nós temos já um recorte desse trabalho, né, um artigo já pronto, nós submetemos à Revista Pan-Americana de Saúde Pública, mas ele retornou em função da revista entender de que esse tema não era um tema para publicação na revista. Então, a gente vai submeter agora para outra revista. E temos também, para concluir esse trabalho, nós temos os dados de nutrição. Quem estava à frente dessa parte de nutrição era a professora Vera, né, Furuhaka. Ela saiu da UFRB na época e a gente não conseguiu avançar com a parte nutricional. Então, a gente precisa, tem todos os dados já coletados, a gente precisa de alguém da nutrição que entenda dessa parte, que possa catalogar todos os dados, colocar no formulário eletrônico para a gente fazer análise, né? E aí, obviamente, vai ter que ter envolvimento de alunos. O outro projeto, Sônia, por favor, controle meu tempo. Um outro projeto, eu sou muito prolixo. Um outro projeto... Tá tranquilo, tem 20 minutos já de fala. Tá bom. Avaliação de risco no consumo de alimentos potencialmente contaminados por metais pesados em Santo Amaro. É um projeto que é coordenado pelo professor Fábio, do Laboratório de Química. Eu sou parceiro dele nesse projeto, né, o Laboratório de Genética. Cibele também trabalha próximo aqui com a gente. Ele tem financiamento da FAPESB e do CNPq, né, e tem vários alunos de iniciação científica envolvidos nesse projeto. Qual é a ideia do projeto, né? A gente sabe que Santo Amaro, ela está localizada numa região do estuário do Rio Subaé, então está aqui, né, nessa região aqui. A gente tem a Baía de Todos os Santos, né, Salvador está mais para cá, aqui nesse mapa não dá para ver, mas aqui dá para ver a ilha de Taparica. O meu mouse está funcionando bem. A ilha de Taparica, Salvador está aqui, então aqui eu tenho a Santo Amaro. Oi, Sonia. Está funcionando sim, está tranquilo. Obrigado. Vamos assim, falar uma coisa, a gente deixa o quê? 15 minutos para perguntas depois? Porque você vai falar... Quando tiver faltando 5 minutos, você pode... Tá, João. Não, isso tudo é sobre o Lipage, são os projetos desenvolvidos no Lipage. Ok, beleza. Tá? Quando tiver faltando 5 a 10 minutos, você me avisa. Ok, beleza. Já pode continuar. E aí, a gente sabe que em Santo Amaro, na década de 60, foi instalado uma fábrica de chumbo, né, e
não era exatamente a mineradora, a Cobrac. Cobrac era a fábrica, e a mineração que era extraída de chumbo, de metais pesados, de Boquira, né, de uma mina presente em Boquira, era levado para essa fábrica em Santo Amaro. Está aqui fotos da fábrica, né, fotos mais atuais, porque ela já está desativada desde a década de 80. Então, de 60 a 80, ela funcionou produzindo lingotes de chumbo. E o rejeito dessa produção era jogada no entorno, que é essa parte mais escura aqui, no entorno da fábrica, né? O que acontece? Quando chove, essa água, ela entra, além de arrastar esse rejeito, né, para toda a área próxima, ela penetra e contamina o lençol freático, aí está próximo do Rio Subaé, o Rio Subaé vai desaguar na Baía de Todos os Santos, então aquela região toda do entorno de Santa Amaro, ela foi contaminada com os rejeitos da produção de ferro, né, o chumbo, o cádmio, são metais pesados que estão jogados aqui. Isso levou a uma série de problemas de saúde à população, pela contaminação direta dos trabalhadores na fábrica e por contaminação indireta. Veja que as ruas de Santo Amaro, elas estão pavimentadas com esse rejeito. Então, eles pegaram esse rejeito à época e fizeram a base abaixo da pavimentação, né, e depois colocaram por cima, né, os paralelepípedos e pavimentaram. Mas está lá todo o material contaminado. As pessoas também pegaram esse material escura, né, que é esse rejeito, e levaram para aterrar o quintal de suas casas, para fazer a base das suas casas. Então, boa parte da região, da cidade de Santo Amaro e do entorno de Santo Amaro estão contaminados. E a gente sabe que a contaminação por metais pesados, ela pode se dar pelo ar, né, pela dispersão do pó da produção desse material, pela água, poeira, alimentação, a água e outras substâncias que estão presentes ali. Então, o pessoal do entorno, os moradores, os ribeirinhos, o que acontece com relação à transmissão ou à contaminação ali com o metal pesado? Para além do contato direto, que é aquele que o indivíduo tem contato com o rejeito, que usou para várias coisas, né, na cidade, o contato indireto, a contaminação indireta, que é através da água, que é através dos alimentos, que é através dos pescados, que é uma base de subsistência em Santo Amaro, né, e toda aquela região são os pescados, caranguejo, sururu, mariscos, enfim. Esse metal pesado, ele vai para o sangue, circula, ou entra pelo trato respiratório, ou entra pelo trato gastrointestinal, ou até pela pele, com contato direto com esses rejeitos. E aí, dali, na circulação sanguínea, quando ele cai na circulação sanguínea, ele se espalha para outros órgãos, fígado, ossos, rim, e por aí vai. E a forma de excreção, obviamente, são aquelas das vias naturais de excreção. Bom, o que nos levou a esse projeto? A parte de genética é o que eu vou falar aqui, mas o projeto ele tem outros braços, como, por exemplo, a análise da água. Então, durante um ano foi coletado águas em vários pontos da Bahia, ali no estuário do rio Subaé. Por que durante o ano, com várias colegas? Porque você pega o período de seca e pega o período de chuva, né? Porque o período de chuva, a dispersão do contaminante ela é maior do que no período da seca. Os alimentos pescados foram avaliados caranguejos, foram avaliados sururu, avaliados hortaliças que eram plantadas ali, enfim, com relação à contaminação e o nível de contaminação que esses alimentos continham. Com relação à genética, qual era a ideia, né? A gente sabe, né, também está descrito na literatura, tem um gene, o ALAD. Que gene é esse? O ALAD, ele é um gene que expressa uma proteína responsável por uma das etapas da produção de hemoglobina, da porção M da hemoglobina, né? A adição de ferro na porção M da hemoglobina. Então, esse gene, essa enzima, né, que é o ácido aminolobulínico desidrogenase, ele tem essa função. O que acontece? Ele é polimórfico no nosso organismo, ou seja, a depender do tipo de nucleotídeo que possui no gene lá do ALAD, para uma enzima de restrição, que é essa que está aqui, a MSP1, ele nos dá
três possibilidades de alelos. O monozigoto, né, tipo 1, o heterozigoto, alelo 1 que vem do pai e o 2 que vem da mãe, ou homozigoto tipo 2, um do pai e os dois vindo um do pai ou da mãe, ou enfim. O alelo tipo 1, né, ele, em tese, ele tem o indivíduo que tem um alelo tipo 1, em tese, ele tem uma predisposição maior de ter maiores complicações quando esse indivíduo ele entra em contato em excesso, né, acima do nível de metais pesados permitidos, né, ou que o nosso organismo consegue metabolizar ou retirar, excretar. E aí, nesse sentido, ele vai acumulando no nosso organismo. O alelo tipo 2, né, a enzima, ela se associa a esse metal pesado, então, ela retira esse metal pesado com maior facilidade da circulação do nosso corpo e elimina em maior quantidade esse metal pesado, seja chumbo, seja cádmio. E aí, o que é que nos levou a pensar? Se o alelo tipo 2, ele tem essa função, esse papel de aderir ao metal pesado e eliminar esse metal pesado, quando eu falo de alelo, eu estou falando da enzima, tá? O alelo que expressa aquela enzima, a LAD. Então, estou falando da LAD. Então, o indivíduo que tem a presença do alelo tipo 2, ou 2, mas de qualquer forma ele tem um 2, ele tem uma menor probabilidade de adoecimento. O que é que provoca um dos principais sintomas do acúmulo de metal pesado no nosso organismo? Maior neurotoxicidade. E essa maior neurotoxicidade, ela leva a uma deficiência de desenvolvimento motor e cognitivo dos indivíduos, né? Então, leva a consequências sérias, tanto motora quanto cognitiva. Então, esses indivíduos ele tem uma propensão maior, que tem um alelo tipo 1, uma propensão maior a desenvolver essas patologias neurocognitivas ou neuromotoras. No entanto, como o indivíduo que possui o gene do tipo 2, ou a LAD tipo 2, ela se liga mais aos metais pesados, então elas são eliminadas em boa parte pela filtração renal. Então, ela está contaminando o nosso rim. Então, esses indivíduos que possuem alelo tipo 2, ele vai ter a maior propensão a danos renais. Então, não é que haja uma proteção, a depender do tipo de alelo que o indivíduo, o paciente tem, uma proteção de adoecimento ou não. Na verdade, a gravidade do adoecimento. Mas o adoecimento ele vai ter, né? E aí, o que é que nós fizemos? Nesse projeto, a parte de Fábio e Cibele, né, com a parte de bioquímica, morfometria, né, histologia, foi feita em alguns crustáceos, em alguns pescados e plantas, né, da região ali do Rio Subaé, em torno de Santo Amaro. A gente encontrou resultados significativos com aumento de contaminação nesses pescados, então, de fato, as pessoas estão se contaminando de forma indireta também, né, por metais pesados, pelo consumo desses agentes. O nível de contaminantes era maior no período chuvoso do que no seco, aí é compreensível porque a água da chuva dispersa mais esses rejeitos que ainda estão depositados nos terrenos e inclusive na fábrica antiga da Cobrac, né? Esse trabalho foi submetido, o professor Fábio submeteu recentemente para publicação. A gente fez coleta também, fomos lá, compramos em algumas regiões alguns frangos, né, galinhas, para fazer um teste chamado teste cometa, porque a gente queria avaliar se o metal pesado, quando presente nesses animais, nas aves, elas poderiam estar associado a danos nos cromossomos ou danos nas células. Se há danos nas células e danos nos cromossomos, obviamente que há perda de atividade celular. Então, a gente trouxe essas aves para cá, para o laboratório. Aqui a gente coletou o sangue dela e de imediato fizemos o teste cometa, que é uma técnica onde a gente utiliza uma corrente elétrica para migrar células. E aí a gente georreferenciou as áreas de coleta dessas aves. Quando a gente foi fazer os dados de análise bioquímica para ver contaminação, o nível de chumbo e cádmio existente nessas aves, com o local onde elas foram coletadas e a análise genética do cromossomo, em uma dessas aves houve sim
a teste cometa positivo, ou seja, dano celular, e de fato elas tinham, essa ave em específica tinha um aumento de metal pesado no seu sangue circulante. E, óbvio, um indivíduo comendo essa ave, ele pode se contaminar com metal pesado. E o outro foi com relação aos indivíduos. Então, a gente, com auxílio da Secretaria de Saúde lá de Santo Amaro, os pacientes que chegavam para atendimento na secretaria, a gente fazia uma entrevista, conversávamos, e quando eles aceitavam participar, a gente coletou também sangue para fazer análise do nível de metal pesado circulante nesses indivíduos e para avaliar o gene ALAD também, pela técnica RFLP-PCR. Né? Esse trabalho do teste cometa já estou finalizando, a gente vai submeter ainda esse ano para publicação, e depois vou passar para esse, para análise e submissão. Vamos lá, senão não vai dar tempo. O terceiro projeto, que aí está relacionado com segurança alimentar. É um projeto coordenado pela professora Isabela, lá da microbiologia. Esse projeto ele está relacionado com a verificação de contaminação por salmonela e E. coli, Escherichia coli, em matadouros de aves aqui no recôncavo da Bahia. Né? A gente sabe que essas aves, quando são abatidas, elas têm um controle de qualidade que não, esse controle de qualidade ele não tira totalmente em seus critérios de avaliação as aves que porventura estejam contaminadas ou com alguma patologia ou alguma contaminação que levaria ao descarte dessas aves. Né? E aí o que foi feito? Esse trabalho começou com o doutorado de Isabela, em 2011, então parte dele é parte do doutorado dela. Ela fez conosco, e fizemos uma parte na Fiocruz em Recife, né, um parceiro nosso. Como é que era feito? Elas iam no aviário, né, no abatedouro, lá fazia a coleta de algumas aves e trazia para análise. Aqui fazia análise, né, se os órgãos estavam todos íntegros, se havia alguma lesão, se não havia lesão, se havia celulite, geralmente celulite em ave em função de contaminação por E. coli, por salmonela, por algum outro tipo de bactéria, e aí elas faziam o teste microbiológico, colocavam para crescer fazia cultura dessas regiões da ave, e quando crescia alguma bactéria, aí ela isolava e mandava aqui para o laboratório de genética. Aqui no laboratório de genética, o que a gente fazia? A gente amplificava alguns genes presentes nessas bactérias que indicavam se elas eram potencialmente agressivas ou não para o homem, né? Então, a gente avaliou alguns genes. Que genes foram esses? Inicialmente, são 9 sorotipos, né, de E. coli, trabalhamos especificamente com E. coli. Dos 9 sorotipos, a gente trabalhou com 4. Uma específica apenas para a ave. Então, a PEC, o sorotipo APEC, ela é específica para a ave, é E. coli patogênica para aves. E o gene que a gente trabalhou foi um gene chamado ISS. E mais 3 que são específicos para o homem, que contaminam o homem. Uma E. coli enterohemorrágica, EEC. Essa EEC a gente utilizou ou tentou identificar um gene chamado STX, que é específica dela. E. coli enteropatogênica, EPEC, né, utilizamos o gene BFPA, que é específico dele, e E. coli enterotoxigênica, desculpe, a ETEC. Então, trabalhamos com 2 genes. E aí, interessante que a gente encontrou em algumas amostras, né, aqui, para quem não conhece, isso aqui é um gel, de uma PCR, que é uma reação em cadeia da polimerase, onde a gente consegue amplificar os genes e analisar. Então, eu tenho aqui um controle negativo para saber se, de fato, está funcionando ou não, se é contaminação externa ou não, né, da minha reação de PCR. O controle negativo não deu nada, então funcionou. Eu tenho um controle positivo, que é um controle que eu sei que existe aquele gene, uma cepa de bactéria que existe aquele gene. Ele também funcionou. Então, a minha reação está funcionando. Aqui tenho o peso molecular para indicar o tamanho da banda que eu estou procurando. Nesse caso aqui foi de SS, foi de STX, né, EEC, um gene, uma banda com 227 pares de base. Então, aqui eu tenho 100, 200, então 227 está exatamente onde o meu controle positivo está. Em 3 amostras analisadas, foram positivas.
Então, nessas 3 amostras, eu tinha contaminação, ou havia contaminação, por bactéria com STX presente, ou seja, era uma bactéria enterohemorrágica. Se ela fosse consumida por qualquer indivíduo, ela iria provocar agressão principalmente hemorragias, diarreias, entre outros sintomas no indivíduo que a consumisse, né? Essa diarreia hemorrágica ela é comum para E. coli que apresenta esse gene. Esse trabalho ele foi publicado, esse trabalho faz parte do doutorado de Isabela, então foi publicado nos Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária. Tivemos um outro trabalho também publicado na Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, relacionado com esse projeto. Mais adiante, em 2018 agora, a gente decidiu ampliar aquele quantitativo de genes que a gente estava trabalhando, incluímos aqui um outro gene que é também de APEC, né, esse gene IUTA, que está relacionado com a captação de ferro, e SS está relacionado com a resistência da bactéria ao soro, né, circula livremente no sangue sem ser incomodada. Então, aí publicamos mais esse trabalho aqui, analisando genes de virulência, né, tanto ISS quanto IUTA, e esse outro trabalho que foi publicado também, e esse já é de 2012. Né? Quem tiver interesse pode buscar. Bom, um quarto projeto também com a Isabela, e eu vou correr um pouquinho por causa do tempo, está relacionado com a inclusão social de famílias quilombolas na bacia do Vale do Iguape. Então, é um trabalho que, principalmente o Incuba, que está à frente, são ribeirinhas que produzem, catam, são catadoras de ostra, produzem, processam e vendem essas ostras nessa região, e aí a universidade, através desse projeto, entrou com parceria para melhorar a qualidade de comercialização desse material com elas. E o que a gente fazia? O que a gente faz aqui no Laboratório de Genética é exatamente o que a gente tem feito em colaboração com a microbiologia e o Incuba, nesses anos. Né? Eles mandam para a gente as cepas de bactérias isoladas, a gente faz aqui a caracterização genética, ou seja, a gente avalia se naquelas cepas de bactérias encontradas no alimento, eles são potencialmente nocivas ou não. A gente sabe que E. coli pode estar, são saprófitas também, pode estar no nosso organismo sem causar nenhum dano. O que nos preocupa são aquelas que são potencialmente nocivas, né? Então, o que a gente avaliou? Ostras coletadas por essas ribeirinhas. Avaliamos também bactérias isoladas de produtos que são vendidos em feiras livres, né? Eles avaliam também, fazem uma avaliação desses produtos que são vendidos em feiras livres, para ver a qualidade desses produtos, se estão bem conservados, se não estão bem conservados, e a análise genética que nós fazemos dos isolados. Esse trabalho aqui, genes de virulência isolados de ostras, foi até a dissertação de mestrado de Carla. Ela é uma aluna lá, né, porque ela já defendeu o mestrado dela, do programa de pós-graduação em microbiologia animal, lá em Cruz das Almas. Aqui também foi de uma aluna relacionada com o programa de pós-graduação em Cruz das Almas, microbiologia agrícola, né? Os 2 trabalhos publicados na Brazilian Journal of Biology, né, e todos os 2 relacionados à caracterização genética de cepas de E. coli isoladas de alimentos. Então, está diretamente relacionado com segurança alimentar. Tá? E, por fim, né, para a gente ter um tempinho de discussão, o último projeto que eu vou apresentar, não necessariamente são os únicos projetos, como eu falei, que estamos desenvolvendo ou desenvolvemos aqui no Laboratório de Genética, mas esse outro aqui é um projeto importante porque a gente fez uma parceria com a UNB, a Universidade de Brasília, através do professor Antônio Teixeira. Ele era o coordenador geral do projeto, tinha financiamento, então esse projeto ele teve bastante recurso. E aqui, localmente, eu coordenava e a professora Cibele auxiliava também nessa coordenação. Tínhamos vários alunos de iniciação científica, tanto aqui quanto em Brasília, mestrado, doutorado, então eram várias pessoas envolvidas nesse projeto. E qual é a ideia, né? Há mais ou menos, hoje, 40 anos, né? Porque esse projeto ele foi realizado 5, 6 anos atrás.
Então, há 35 anos daquele momento que a gente começou o projeto, 35 anos anterior, o professor Antônio Teixeira, ele esteve na região de São Felipe, que é uma cidade aqui próximo de Santo Antônio. A região ela é endêmica, né, em Chagas, então tem muito Trypanosoma cruzi encontrado, principalmente em casas rurais com essas características, né, de taipa. Hoje as casas estão melhores, mas mesmo na zona urbana, hoje a gente encontra casas que permitem ou facilitam a proliferação do barbeiro. E aí, essa aqui é em São Felipe, né, são fotos nossas mesmo. Essa foto aqui é mais antiga, de outra, né, de 35 anos atrás. Bom, e aí o que acontece? Nós fomos, Antônio Teixeira tinha essa relação das famílias, eram 40 famílias que eles tinham avaliado há 35 anos atrás, nessa região, ele como médico, né? E ele tinha o endereço e os nomes dessas famílias. Então, nós procuramos um assistente de saúde, procuramos Secretaria de Saúde em São Felipe, e ela nos designou um assistente de saúde que conhecia a região rural, para a gente fazer a busca desses pacientes, dessas famílias. E, para surpresa nossa, nós encontramos 95% dessas famílias, né, nos endereços que estavam colocados, ou em algum outro endereço que as pessoas nos indicavam, e acabávamos encontrando essas famílias, às vezes nem mais em São Felipe, às vezes estava em Cruz das Almas, às vezes estava em Maragogipe, outras cidades próximas, mas a gente ia fazer a busca ativa dessas famílias, né? Então, o projeto começou dessa forma. E qual é a pergunta, na verdade? A gente sabe que a doença de Chagas é uma doença crônica. Ela vai levar, às vezes, a vida toda para o indivíduo. Talvez tenha sido contaminado lá no passado, há muito tempo, mas as consequências podem vir, cardíacas principalmente, ou hepatoesplênicas podem vir com 20, 30, 40 anos depois, né? E isso é sabido, mas a grande questão, a grande pergunta era: começaram a surgir recentemente, quando eu falo recentemente, 15 anos, 10, 15 anos atrás, casos de pacientes, de pessoas com Chagas, que moravam em zona urbana, grandes cidades como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, e que tinham nascido nessas regiões, nessas grandes cidades, mas eram filhos de imigrantes de zona rural, endêmica de Trypanosoma cruzi, ou seja, de Chagas. Como é que esses indivíduos que nunca tiveram contato, nunca saíram da grande cidade, nunca foram para essa região endêmica, ou seja, em tese, eles nunca foram picados por um barbeiro, desenvolveu a doença também? Aí, obviamente, que vem a pergunta: será que a doença de Chagas ela pode ser transmitida de pai para filho? Será que a doença de Chagas ela pode ter uma herança vertical, né, uma contaminação vertical? E como descobrir isso? Como saber se de fato há ou não? Com licença, Marcelo, 15 minutos para o final, só para te 15 lembrar. minutos para o final. Eu vou tentar terminar em 10 para a gente. Ui, tá bom, para a gente poder abrir para as perguntas. Obrigado, Fernando. Nada. E aí, o que acontece? A única forma de saber a gente sabe que o Trypanosoma ele é um hospedeiro intracelular, ele entra na célula para se multiplicar, e se ele entra na célula para multiplicar, ele tem a possibilidade de inserir no DNA humano, DNA genômico humano, DNA do próprio Trypanosoma. E se esse DNA do Trypanosoma são os transposões é comum na natureza. Por exemplo, na infecção viral que nós temos, a gente pode incorporar DNA viral no nosso genoma. Tá aí a herpes, né? Que é o mais clássico. Bom, tanto a herpes zoster como a herpes comum. Bom, o que acontece? Se o DNA do Trypanosoma cruzi estiver sendo incluído no DNA nuclear por transposões, né, do humano, e se essa inclusão for em gametas, obviamente que há a possibilidade de transmissão vertical, ou seja, de pai para filho, da doença de Chagas. Uma vez que, se tiver um pedaço do genoma do Trypanosoma cruzi, o que provoca a infecção chagásica, ou seja, a inflamação chagásica, não é exatamente o verme, o parasita, o Trypanosoma. São as proteínas que eles produzem, que levam a reações imunológicas, obviamente, né? A gente vê hoje na Covid aquela tempestade de citocinas que provoca um quadro de agravamento do paciente com Covid. Essa tempestade de citocina é o que a gente quer evitar na Covid. Nas Chagas,
essa incorporação de um material genético de tripanosoma no DNA nuclear do homem pode provocar também reações inflamatórias a partir da estimulação do nosso sistema imune, né? E isso, obviamente, com o tempo, esse tecido sendo agredido por anos e anos e anos, ele vai, em algum momento, responder. Bom, então, o que a gente fez? A gente pegou essas famílias, aqui é uma família que a gente fez heredograma de Cruz das Almas, estava morando em Cruz das Almas, mas que a gente conseguiu resgatar, uma outra família de Maragogipe, e a maioria que a gente resgatou foi em São Felipe. Então, a gente tem a geração F0, foi aquela de 35 anos atrás, coletamos material daqueles que ainda estavam vivos, do homem, e dos filhos, né? Porque a gente queria avaliar se havia a incorporação no cromossomo Y desse material genético. E, aparentemente, era o cromossomo Y, era uma das regiões do cromossomo Y que o material o DNA do tripanossoma incorporava. O que foi feito? Foi feita PCR para avaliar se essa região do parasita estava incorporada no DNA humano, e aí a gente pedia simplesmente os pacientes, os homens, para nos fornecer espermatozoide, e desse espermatozoide a gente fazia a extração do DNA. Nessa extração do DNA a gente dava as camisinhas, preservativo para eles faziam a coleta, amarravam ali, a gente passava fazendo essa coleta, trazia esse material para o laboratório, e ali a gente fazia todo o procedimento para a extração do DNA. E depois amplificava esse material. E, para nossa surpresa, já tinha trabalhos relatados na literatura, mas a gente encontrou material genético de tripanossoma em DNA no cromossomo Y de pessoas, de homens, aqui da região, o que sugere, obviamente, que outros estudos teriam que ser feitos para melhorar, para avançar nessa questão. Mas o que sugere que, de fato, a tripanossomia, ou seja, a doença de Chagas, ela pode ser passada de pai para filho. E aí nos preocupou, porque o banco de sangue, quando a gente vai fazer transfusão, o indivíduo precisa de transfusão de sangue, não se avalia a doença de Chagas, se ele tem anticorpos para a doença de Chagas. Avalia um monte de coisa, mas não doença de Chagas. E a gente acabou, inicialmente, publicando um trabalho, né, transfusão de sangue e acurácia no diagnóstico para a doença de Chagas, porque ela pode, o indivíduo se recebe um sangue de alguém, e ele tem material genético do tripanossoma no seu DNA, ele pode, sim, estimular o sistema imune a produzir moléculas, citocinas, que vão atacar o nosso próprio obviamente, essas proteínas, né, das Chagas, mas que leva a lesões no nosso tecido, principalmente coração, né? Bom, esse trabalho, nós publicamos ano passado, temos mais 2 ou 3 trabalhos esse ano para publicar nesses projetos todos que estão aí, e aí são esses 5 projetos que nós desenvolvemos aqui no Laboratório de Genética, principalmente. O de DAC, que é a doença arterial coronariana, nós encerramos por falta de recursos, mas nós temos as amostras aqui para outros trabalhos futuros. O de Chagas, nós encerramos porque o professor Antônio Teixeira se aposentou da UNB, né, ele fez 70 anos, então foi compulsório, então, na verdade aposentaram ele, então a gente encerrou também essa atividade, mas os outros de segurança alimentar, de microbiologia, e o de metal pesado em Santa Maria, eles continuam em andamento. Então é isso, obrigado, e fico à disposição para perguntas e dúvidas. Eu vou encerrar aqui a apresentação. Muito bem, parabéns, professor Marcílio, ótima explanação. Vou ver se eu consigo aqui abrir um pouquinho da imagem. Eu tenho algumas perguntas que estão no chat, né? Devido ao horário, eu já vou me adiantar e fazer logo essa. Eu não me importo passar um pouquinho não, viu, Sônia? Fique tranquilo. Tá certo. Bom, vamos abrir aqui. Depois eu dou uma olhadinha no chat, se alguém se empolgar e querer fazer mais uma perguntinha, aí eu vou dar uma olhada. Vamos lá. O professor Gustavo perguntou: de acordo com sua experiência na área genética, você acredita que a afrodescendência é um indicativo de uma hiperlipidemia fisiológica, não deletéria, quando comparado com outras etnias? Bom, a gente tem vários trabalhos que colocam essa questão da hiperlipidemia com relação à origem populacional,
mas nenhum é conclusivo, né? A gente tem, por exemplo, para outras patologias, como, por exemplo, é muito comum aqui na região do Recôncavo e está relacionado aos povos afrodescendentes, que é a anemia falciforme. A gente sabe que a anemia falciforme, teve origem na África, é um SNP também, é um SNP, né, um polimorfismo em um gene de produção de hemoglobina. E aí o que acontece? É muito difícil a gente avaliar esse processo porque são muitas variáveis, né? Principalmente na dislipidemia, que é multivariável, você tem uma multivariabilidade imensa, ou seja, o que pode levar a uma dislipidemia? Fatores genéticos estão envolvidos? Sim, estão envolvidos. Fatores ambientais estão envolvidos? Sim, estão envolvidos. Hábitos alimentares. A gente sabe que povos têm hábitos alimentares. Se você pegar populações distintas, elas têm hábitos alimentares distintos. Não é à toa que se fala dos hábitos alimentares dos povos do Mediterrâneo, né? Hábitos alimentares saudáveis e tal. Nós temos hábitos alimentares no Brasil, principalmente nessa região do Recôncavo, que a ingestão de gordura, olha a acarajé, a ingestão de gordura ela é muito grande, né? Então, nesse sentido, quando a gente vai avaliar, se torna muito difícil. Mas, obviamente, há trabalhos que mostram que há uma predisposição maior em algumas populações do que outras, mas a gente não pode desconsiderar os hábitos, os costumes, né, alimentares que cada povo tem, e, obviamente, a gente não pode desconsiderar os fatores genéticos que cada indivíduo tem, né? Então, é caso a caso. Eu acho que, com relação aos afrodescendentes, a literatura traz, em algumas questões, uma predisposição maior para a dislipidemia do que aos povos, com relação aos povos ditos lá do Mediterrâneo, ocidentais, enfim. O microfone, Sônia, está desligado. Ótimo, Marcelo, obrigada. Outra pergunta, ainda de Gustavo. Existe na literatura algo sobre fatores que induzem a presença aumentada de fator protetor quanto à gravidade da doença por chumbo, da ALAD tipo 2 em indivíduos? Sim. Na literatura, sim. Há trabalhos na literatura que fala que indivíduos que têm o tipo 2, o alelo 2 da LAD, ele, de certa forma, ele é protetivo com relação às formas mais graves de contaminação por chumbo. Por exemplo, a neurotoxicidade, ou seja, a questão do desenvolvimento motor, neuromotor, e desenvolvimento neurocognitivo. Então, os indivíduos que têm o alelo tipo 1, eles estão mais predispostos a ter esse tipo de agravamento. No entanto, o alelo tipo 2, ele não protege do adoecimento, ou de se desenvolver uma patologia relacionada com o excesso de metal pesado, uma vez que as disfunções renais elas estão associadas a esse tipo de alelo. Então, a questão é não se contaminar de alguma forma, né? Se proteger. Verdade. Temos mais uma perguntinha aqui de professor Leandro. Qual a diferença mais marcante entre os 100 pacientes DAC e os 200 controle? Claro, relacionada aos polimorfismos dos genes LPL e NPY. Certo. NPY, a gente não encontrou uma relação de cofator, ou seja, o NPY não teve nenhuma relação que a gente pudesse dizer que ele influenciasse em algum aspecto do adoecimento por DAC. No entanto, o LPL sim. Então, a gente teve uma associação tanto de HDL, então, indivíduos que tinham polimorfismo no LPL tinham uma maior concentração de HDL, que foi estatisticamente significativo e forte nessa estatística, e indivíduos que tinham triglicérides aumentados, eles também tinham polimorfismo no LDL. Então, esses dois fatores foram
o HDL mais fortemente, o triglicérides com uma tendência, mas uma tendência forte também, de associação de polimorfismo com o aumento do triglicérides desculpe, HDL, eu falei HDL, mas não, HDL, tá? Do HDL e dos triglicérides, o que justificaria essa associação de deposição de gordura, de triglicérides nos vasos, para a formação da DAC, que é o entupimento das veias no final. Né? Então, indivíduos que têm polimorfismo no LDL, eles têm, por esse trabalho, uma predisposição maior do adoecimento por DAC. Muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha mais no chat, Marcelo. Eu acho que eu selecionei as perguntas. Só tem elogios aqui, né? Parabenizações, enfim. Obrigado. Realmente, né, é uma história bonita do laboratório, né, muito trabalho correlacionado muito com a realidade que a gente tem no entorno aí, no Recôncavo, né, história de parcerias, de colaborações, muito importante, saudável. Eu ouvi alguns comentários aqui meio que lamentando, é uma pena a questão do recurso, né, às vezes... Enfim. O recurso... Sem recurso, na verdade, a gente não tem. Aí é uma coisa que eu quero enfatizar. Sem recurso, na verdade, a gente não tem como trabalhar. Como é que a gente vai comprar os reagentes para fazer os trabalhos? Como a gente vai planejar um trabalho para 2 anos, se o recurso só dá para 6 meses, por exemplo, que acontece, às vezes, a gente ganhar um recurso de um órgão de fomento, e aí eles pagam uma parcela e a outra parcela não paga, você tem que interromper o trabalho na metade. E, assim, a gente tem vivido, nesses últimos anos, cortes significativos com relação a recursos, tanto para as universidades públicas quanto para a pesquisa. E as universidades públicas, principalmente as federais, são as que mais produzem conhecimento nesse país. Se os cortes estão sendo direcionados para essas instituições, significa que o nosso conhecimento, a nossa produção de conhecimento, ela vai cair. E a gente vai acabar perdendo espaço em todos os aspectos, tanto de formação qualificada de pessoal, de formação de novos cientistas, né, mestrado, doutorado, de continuação dos projetos de pesquisa, de produção de conhecimento. Infelizmente, a gente está numa situação difícil. E eu vou dizer a vocês, alguns projetos nossos vão parar, outros vão parar por falta de recursos. A esse respeito, Marcílio George aqui acabou de comentar, né? Como se seleciona quais projetos continuam, né? Com os cortes de recursos, ou não é escolha, na verdade, claro, não é escolha do pesquisador, né? De quem está financiando, né? Na verdade, a escolha pode fazer como estudantes para melhorar esse cenário? É uma pergunta social, inclusive. Assim, os projetos que param são aqueles que não têm recurso, né? Por exemplo, se a gente tem um projeto financiado por um órgão de fomento e aquele dinheiro ele é liberado, a gente tem que dar prioridade para aquele projeto, porque a gente tem que prestar conta no final. A nossa prestação de conta é um recurso público, a nossa prestação de conta são com os trabalhos desenvolvidos, os artigos mostrando que nós chegamos a um determinado conhecimento e a aplicação daquele conhecimento. Muitas vezes a gente faz o retorno que se dá à sociedade dizendo, olha, daquele conhecimento que nós adquirimos com relação a esse determinado projeto, a gente pode sugerir que o município mude suas políticas públicas na área da saúde, fazendo a coisa de outra forma, para equalizar e para melhorar a qualidade da saúde na prestação de serviço à população. Então, quem manda, na verdade, é o dono do dinheiro, a agência fomentadora, que a gente tem que prestar contas a ela, né? Mas o que a gente faz? A gente se desdobra para, por exemplo, quando um projeto está aprovado com recurso, a gente economiza o máximo ali para pegar um pouquinho daquele material que é usado naquele projeto para não parar o outro. É o que a gente tem feito. O que tem nos sustentado hoje aqui no laboratório são as taxas de bancada dos alunos de mestrado. A gente consegue, como o nosso laboratório é equipado, tem os equipamentos necessários, a gente já pega a taxa de bancada dos alunos e compra os reagentes, então a gente está conseguindo. Algumas vezes eu compro no meu próprio bolso, né? A gente faz uma cotinha entre os professores, entre os pesquisadores, e a gente compra algum material para não parar, principalmente quando é projeto de mestrado. A gente não pode deixar parar, ou doutorado.
mas não é fácil. O que os alunos podem fazer é estar junto com a gente, né, para melhorar esse cenário, é brigar, é falar com o seu deputado lá na sua região, olha, vamos fazer né, voltar um pouquinho o olhar para a instituição pública, para ter um ensino de qualidade melhor, para não cortar recurso, lá no parlamento, brigar para não deixar cortar recurso, para manter ou aumentar a qualidade da nossa infraestrutura, do nosso projeto, enfim. E o outro é trabalhar junto conosco. Às vezes a gente consegue bolsa para o aluno, né, trabalhar conosco, às vezes não. Então, os alunos voluntários também são bem-vindos, e eles entendem isso e nos ajudam bastante nesse aspecto. Eu acho que é estar junto, trabalhando junto, tanto internamente quanto lá fora, né, cobrando dos seus parlamentares, aqueles que têm contato, né, para uma taxa de bancada para ajudar no projeto, enfim. E a gente vai seguindo. Eu vou fazer só uma intervençãozinha rápida, assim, só porque eu achei interessante. Às vezes pode ter gente aqui muito jovem, né, recente, ou sem experiência em ter colaborado alguma coisa de pesquisa, para vocês perceberem o quanto é importante o papel da universidade, né, na sociedade, e como é possível, como esses impactos, né, na estrutura organizacional, né, enfim, do governo, dos órgãos de fomento, podem impactar positiva ou negativamente, né, no sucesso, digamos assim, no caminhar, né, que, no final das contas, impacta na formação de pesquisadores profissionais e também na sociedade. Então, tudo é muito importante, né? É interessante que vocês se apropriem disso, né? Participem, vivenciem. É importante. A gente veja hoje quando começamos. Então, continuaremos nas lutas diárias pela pesquisa e educação. Isso mesmo. Isso, George. É um dever de todos. Marcílio? Oi. Eu só para poder dar uma dica para complementar tudo isso que você e a professora Sônia estão comentando, que é realmente muito importante e faz total sentido, mas lembrando também a esse público de discentes e lembrando aos próprios docentes, né, que a gente hoje está tentando trabalhar com o incentivo da parceria que funciona nos países onde a pesquisa é mais próspera, que é exatamente a associação do ambiente acadêmico, das empresas e o governo, que é o que ele chama, tão conhecido como a tríplice hélice. Isso tem um nome, inclusive. Então, assim, o aluno, ele desde já, o discente e o docente, pensando na forma que pode um projeto ter maior utilidade possível, o maior impacto, para que isso seja que a sociedade fale, nossa, que bacana, a universidade e a empresa juntos são mais fortes, né? O segmento privado e público. E isso é uma cultura nova para o Brasil, é uma cultura recente. E essa é uma das outras saídas também que a gente pode ter para fortalecer o segmento do ensino público, né? Então, não sei se vocês concordam com isso, mas por isso que eu estou colocando que esse é um dos trabalhos da Sinova, lá a coordenação de inovação. Muito obrigado, tá? Sim, Gustavo. Eu acho que é um caminho. A grande questão que a gente tem hoje no Brasil, se a gente pensar em outros países como Estados Unidos, Austrália, Japão, boa parte dos países da Europa tem, os empresários eles têm essa visão, né, que a geração de conhecimento na universidade pode gerar lucros para ele também. No Brasil, para você conseguir uma empresa, são poucas, algumas têm essa visão, mas a maioria não tem, de que você precisa gastar um pouco para gerar conhecimento, para depois ter um retorno com um lucro maior. Esse lucro, obviamente, deve ser dividido, a universidade fica com a parte quando se tem ganhos, né, para exatamente continuar financiando os projetos de pesquisa e geração de conhecimento. Então, acho que a gente ainda tem um longo caminho nesse sentido que você coloca pela frente, em função ainda, infelizmente, da desconfiança, ou talvez do descrédito, que não sei se seria exatamente esse termo, que as nossas indústrias, empresas, elas ainda têm com relação a essa questão da geração de conhecimento e o custo inicial que, na verdade, assim, eles querem já entrar com lucro, né? Não querem financiar primeiro uma ideia para depois, são barreiras culturais, exatamente. Não querem financiar
uma ideia para depois, a longo prazo, se ter um retorno. O retorno tem que ser breve, rápido, e não funciona, né? Veja a vacina. A gente tem vacinas, a Covid agora nos proporcionou uma experiência ímpar, né? O mundo inteiro se juntando com seus conhecimentos em vacinas, em produção de vacina, nas mais diversas, as plataformas são diversas, hoje a gente tem quase 140 vacinas em produção, em estudo, em várias fases, das quais 11 já estão na fase 3, 4 testadas no Brasil, para a Covid, e foi no tempo recorde. Geralmente uma vacina leva no mínimo 10 anos para estar já na fase final, né, para ir para a população. A gente tem aí meses e já tem vacina na fase 3. Isso é fruto, obviamente, do conhecimento tecnológico que a gente tem, da necessidade e urgência que nós temos, o investimento que foi muito alto nesse processo. Então, você tem esforços que se agregam nesse sentido no mundo todo. Mas isso não é regra, isso é exceção. Né? Isso é exceção. Então, para se ter um retorno, essas vacinas e os testes também para a Covid, os kits de diagnóstico para a Covid, também utilizaram para produção rápida plataformas existentes, para outros testes. Né? Então, nesse sentido, a gente, quando o retorno é imediato, quando o retorno é rápido, a necessidade também, nesse caso, ela é imediata, há um investimento, né, maior. Mas são exceções, infelizmente. É isso. Bom, não tem mais perguntas por aqui. Eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade, todos estarem aqui, enfim, atuando, participaram do chat, né, com algumas perguntas, né, com os elogios, as parabenizações. Obrigada, professor Marcílio, né, pela oportunidade. A gente já está estourando aqui um pouquinho, 10 minutos, mas eu acho que está dentro do normal. E foi uma bonita explanação, né, da história do laboratório, e com possibilidades de muitas parcerias, né, coisas de nutrição aí interessantes, ainda para articular e para desenvolver a relação. A ciência tem essa coisa da multiplicidade, né, assim, um leque que se abre dentro de outro leque, enfim, sim. Muito interessante, muito bom. Estamos abertos. Tá certo, vamos estreitar laços, claro. Tudo bem, gente. Muito obrigada a todos. Então, o link já foi colocado, acredito que todos já estão cientes, né? Os próximos seminários, fazer só uma propagandinha rápida, Marcelo, a próxima apresentação vai ser do professor Fernando Vicentini, né, daqui a 15, de hoje a 15, todos, solicito que quem estiver interessado se inscreva novamente, porque a cada encontro é uma certificação diferente, né? Não se trata exatamente de um componente curricular, né? É uma atividade diferenciada, o que a gente está ofertando quinzenalmente, tá certo? Obrigada a todos, obrigada, Marcílio. Eu que agradeço. Encerrando aqui a gravação, e a gente vai encerrando a sala. Até a próxima. Boa tarde a todos, obrigado também pela paciência aí.